Série de palestras da JICA sobre experiência japonesa de desenvolvimento até o momento, de acordo com a agenda global da JICA, estratégias de cooperação por tema de desenvolvimento. História e lições de desenvolvimento da rede ferroviária japonesa. Sou Shigeru Morichi, do Instituto Nacional Superior de Estudos de Políticas e professor emérito do Instituto de Tecnologia de Tóquio e da Universidade de Tóquio. O título da minha palestra é História e lições da criação da rede ferroviária japonesa. A restauração Meiji, que transformou o estado de sistema feudal para moderno, ocorreu em 1868, há quase 150 anos. Até esse ano, o Japão se isolava dos países estrangeiros, exceto a Holanda, em localidade determinada. Portanto, o Japão precisava de inovações em muitos campos e de aprender com os países desenvolvidos. Hoje, porém, o Japão é conhecido pelo Shinkansen, linha ferroviária de alta velocidade e privatização do sistema ferroviário nacional. O TOD, Desenvolvimento Orientado ao Trânsito, e a Rede Ferroviária Urbana de Tóquio são famosos por sua confiabilidade e segurança. As perguntas são: primeiro, como o Japão adquiriu a tecnologia ferroviária? Segundo, como o Japão organizou a rede ferroviária urbana em Tóquio e Osaka? Apenas um ano após a restauração Meiji, foi aprovado o primeiro plano ferroviário. 3 anos depois, a primeira ferrovia entre Tóquio e Yokohama iniciou suas operações. Os líderes do governo Meiji eram de quase 100 pessoas, mas muito jovens, na faixa dos 20 e 30 anos. Metade dessas 100 pessoas foram enviadas na missão Iwakura para aprender em diversos campos. Por exemplo, sistema jurídico, sistema educacional, infraestruturas, indústria e assim por diante. Para inovações sociais em várias áreas, o governo japonês convidou quase 3.000 especialistas estrangeiros. Para atrair os melhores especialistas, o salário era impressionantemente alto, $120.000 em valores atuais, mensais e não anuais. E os salários não eram pagos com assistência oficial para o desenvolvimento de países estrangeiros. A estadia no Japão desses funcionários estrangeiros era de apenas 2 a 4 anos. Esta é a primeira ferrovia ligando Tóquio e Yokohama. A foto do lado direito mostra a estrutura que ficava sobre o mar. Ela foi descoberta há 2 anos, sendo decidida sua preservação como patrimônio cultural histórico. A segunda ferrovia ligou Osaka, Kyoto e Otsu. Esta foto mostra um de seus túneis. Ele foi construído por jovens engenheiros japoneses. Em 1881, a primeira empresa ferroviária privada, Nippon Railway Company, foi inaugurada com a primeira linha ligando Tóquio a Takasaki, localizada a norte da capital japonesa. Vários países estavam dispostos a exportar seus sistemas ferroviários ao Japão. Por exemplo, Tóquio empregou o sistema britânico, no sul em Kyushu foi introduzido o sistema alemão e no norte em Hokkaido o sistema norte-americano. Porém, o governo japonês decidiu unificar o sistema para a criação da rede nacional. Esta figura mostra o histórico da expansão da rede ferroviária nacional. As linhas em azul são conexões em operação nessa época, e as linhas em vermelho começaram a ser operadas a partir de 1872.
Em 1914, foi construída a estação de Tóquio, atualmente utilizada como terminal de várias linhas, como linhas convencionais, metrô e linhas de alta velocidade. Esta estação histórica também é conhecida como símbolo de Tóquio, que atrai muitos turistas. Na Segunda Guerra Mundial, quase toda a infraestrutura, indústrias e muitas cidades foram destruídas. O governo japonês reconstruiu todas elas. Na cidade de Hiroshima, a circulação de bondes foi retomada em apenas 3 dias após o bombardeio atômico. Isso demonstra a ética dos ferroviários de então. O Shinkansen, ou Super Expresso, começou a operar em 1964. Após o sucesso deste projeto, muitos países seguiram o exemplo na construção de linhas ferroviárias de alta velocidade. Por exemplo, a França começou a construção da sua em 1981, quase 20 anos depois do Japão. A Alemanha em 1991 e na Ásia, a República da Coreia em 2004, Taiwan em 2007 e a China também em 2007. Shinpei Goto, político ativo e famoso, propunha uma linha férrea de alta velocidade já antes da Primeira Guerra Mundial. Isto foi concretizado com o Tokaido Shinkansen. O projeto Tokaido Shinkansen, ligando Tóquio a Osaka, foi a concretização de sua ideia. Na Europa e nos Estados Unidos, as ferrovias eram uma indústria em declínio devido à automobilização. Desse modo, o Ministério das Finanças do Japão dizia que a construção da linha ferroviária de alta velocidade era absurda. Porém, a Lei Nacional de Desenvolvimento Ferroviário do Shinkansen foi aprovada em 1970, tendo seu desenvolvimento progredido com base nessa lei. Agora, vamos falar sobre o sistema ferroviário urbano de Tóquio. Na área metropolitana de Tóquio, vocês podem chegar a pé a alguma estação em 10 minutos. Quase 84% da área central da cidade tem essa forma de cobertura. Como o Japão organizou a rede ferroviária em Tóquio? O primeiro plano diretor para Tóquio foi elaborado em 1920. Mais importante ainda, a proposta não só envolvia a rede ferroviária, mas também estruturas financeiras, organizações, entre outros. A segunda questão importante era elaborar um plano em conjunto com acadêmicos e interessados, tais como professores e engenheiros civis. Depois do plano de 1920, ocorreu um grande terremoto em Tóquio em 1923. O plano diretor seguinte foi elaborado em 1925 para iniciar a reconstrução. O famoso político Goto, primeiro presidente da South Manchuria Railway S.A., era então governador de Tóquio. Em Tóquio, um aspecto muito importante é a sua linha circular. Nas principais cidades europeias ou dos Estados Unidos, os terminais ferroviários intermunicipais eram divididos em estações norte, sul, leste e oeste. Porém, no Japão, esses terminais foram conectados com uma linha circular. E esses terminais da linha circular tornaram-se subcentros em Tóquio. O primeiro metrô foi construído por uma empresa privada em Tóquio, 2 anos depois do plano de Goto, de 1925. Ele foi construído sem apoio de países desenvolvidos. O plano diretor foi revisado devido ao aumento da demanda. Este é o plano diretor aprovado em 1962, que tinha como ano-alvo o ano de 1975. A questão mais importante neste plano diretor foi a proposta de operação direta entre o metrô e as linhas ferroviárias suburbanas. Esta é a linha circular da Companhia Ferroviária Nacional.
Dentro da linha Yamanote, a rede ferroviária urbana era coberta inicialmente por bondes e depois, então, pelo metrô. O lado de fora da linha circular é coberto por linhas privadas, a rede ferroviária nacional e algumas linhas semipúblicas. Este mapa mostra a rede ferroviária urbana na área metropolitana de Tóquio e a linha circular chamada Yamanote, operada pela JR Japan Railways. Dentro desta linha circular, há 2 operadoras de metrô e fora, 7 grandes companhias ferroviárias privadas, as JR, além de cerca de 10 ferrovias semipúblicas. A questão mais importante é que não só existem muitas operadoras, mas também que essas redes mostram uma estrutura hierárquica. Essa estrutura hierárquica permite que o passageiro de longa distância escolha o trem mais rápido para ele ou ela. Como as distâncias entre estações são pequenas dentro da área metropolitana e no centro da cidade, as pessoas podem caminhar até as estações. Esse sistema hierárquico é muito importante. Neste plano diretor, além das propostas ferroviárias habituais, foram aprovadas as linhas de ligação com novos bairros residenciais New Towns e subsídios para sua construção. Como incentivo ao investimento para companhias ferroviárias privadas, foi introduzida uma nova regra tarifária. O esquema de subsídios para a linha ferroviária de acesso ao aeroporto também foi aprovado. No plano de 2000, com meta para 2015, a proposta mais importante foi a categorização das linhas propostas. As de classe 1 foram construídas imediatamente. As de classe 2 deveriam começar a ser construídas dentro de 15 anos. E as de classe 3 submetidas à análise para sua implementação ou não. Neste plano diretor, foram introduzidas novas melhorias para pessoas com deficiência. Além disso, foi iniciado um novo sistema de subsídios para uma rede integrada. Como rede integrada, entende-se o movimento entre diferentes operadoras e diferentes modais. Gostaria de mencionar aqui que a rede ferroviária urbana não foi desenvolvida só em Tóquio, mas também em outras grandes cidades como Osaka e Nagoya. Nessas cidades, os planos diretores também foram planejados por conselhos de transportes, incluindo professores e engenheiros. A rede ferroviária urbana delas foi desenvolvida baseada em planos diretores, do mesmo modo que expliquei como no exemplo de Tóquio. A rede ferroviária urbana da cidade de Osaka também tornou realidade modelos de negócios incomparáveis no mundo. Primeiro foi o TOD, Desenvolvimento Orientado ao Trânsito, de Ichizo Kobayashi, fundador da empresa ferroviária Hankyu. Mais de 80 anos antes da importância do TOD ser defendida nos Estados Unidos, o desenvolvimento urbano ferroviário e residencial ao longo das ferrovias foi feito em 1907. A venda de casas também foi ideia dele. Sua ideia era criar lojas de departamento no centro da cidade e universidades e teatros nos subúrbios para aumentar a demanda do centro da cidade para os subúrbios e nos feriados. Essas ideias se difundiram como modelo de negócios para companhias ferroviárias privadas japonesas. Como resultado, muitas linhas urbanas em Tóquio e Osaka foram desenvolvidas por empresas privadas. O segundo foi a construção simultânea da Midosuji, uma bela rua principal no centro da cidade, com o metrô passando por debaixo dela pelo prefeito de Osaka, Hajime Seki. Ele foi o primeiro no mundo a criar um sistema de encargos pagos pelos beneficiários, taxa de impacto, para cobrir os custos de construção do metrô. Além disso, negócios dentro de estações são muito populares no Japão. Há muitas lojas e restaurantes dentro de estações que atraem mais passageiros, como pode ser visto na foto.
Esse desenvolvimento urbano ao longo das ferrovias, os negócios dentro das estações e o desenvolvimento de praças subterrâneas podem ser vistos em todo o Japão. Essas são as principais características do sistema ferroviário japonês. Gostaria de enfatizar aqui que o sistema ferroviário japonês continua fazendo revoluções. Estas fotos mostram maglev em construção com velocidade de 500 km por hora. Isso significa que no futuro próximo, a distância entre Tóquio e Osaka de 500 km será coberta em 1 hora. Assim, Tóquio, Nagoya e Osaka, cidades situadas dentro desses 500 km, poderão compor uma mega-cidade. Estas são as conclusões. Inicialmente, embora o Japão dependesse de funcionários estrangeiros, o governo japonês formou engenheiros para que pudesse produzir, construir, operar e manter as ferrovias por conta própria. Segundo, criou um plano diretor com perspectiva de longo prazo. Propôs não apenas planos ferroviários, mas também novas estruturas de recursos financeiros e organização para sua concretização. Criou um plano diretor em colaboração com as partes interessadas, incluindo engenheiros. Estabeleceu uma rede ferroviária em todo o Japão com iniciativas do governo central, tais como normas unificadas e considerando a ligação em rede das linhas ferroviárias. Com base na experiência do Japão, a JICA tem contribuído para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes em todo o mundo, em termos de planejamento ferroviário, construção, operação e manutenção de ferrovias, visando uma sociedade mais sustentável e ecologicamente correta. Muito obrigado por sua atenção. O Japão modernizou-se a partir de um contexto não ocidental para criar uma nação livre, democrática, próspera e amante da paz. Nesse sentido, o Japão é hoje um dos melhores modelos de desenvolvimento para outros países e regiões. Além disso, o Japão tem contribuído para o crescimento econômico em muitos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia. Assim, gostaríamos de compartilhar com você a experiência única de modernização do Japão, diferente dos países ocidentais, e a cooperação com os países em desenvolvimento através deste vídeo. Esta série de vídeos faz um resumo abrangente por tema de desenvolvimento, de acordo com as linhas da estratégia de cooperação da JICA chamada Agenda Global da JICA.